Olá, sejam todas bem-vindas. Estamos aqui para realizar o nosso Evangelho do Lar, todas as quintas-feiras, às 9 da noite. Trabalho simples, mas feito de coração, para que a gente possa trazer nossos companheiros espirituais a nos visitar neste dia, ajudando a limpar a nossa casa de energias, de pensamentos, de sentimentos desequilibrados, elevar a nossa frequência, tratar o nosso corpo físico também e encaminhar qualquer entidade que possa estar conosco neste momento. Vamos então iniciar o nosso trabalho. Vamos elevar o nosso pensamento, nos conectando à nossa egrégora de Jesus e vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por este momento de reunião, de comunhão, em que buscamos ouvir a palavra de Jesus, trazendo maior conhecimento e luz para o nosso lar, para nossos corações, nos fortalecendo e nos ensinando a viver de acordo com os seus ensinamentos, que nos demonstram as leis divinas para alcançar a felicidade e cumprir os nossos objetivos desta reencarnação em que estamos agora. Gratidão a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados, e vamos então iniciar o nosso trabalho. Gratidão, que assim seja. Livro um ou livro 2? Livro 2, Uma página ímpar entre 17 e 377. 39. A mensagem 12 do livro Caminho, Verdade e Vida. Educação no lar. Vós fazeis o que também vistes juntos de vosso Pai, Jesus. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos absurdos, que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Essa é uma mensagem muito importante. Uma mensagem que fala diretamente a todos aqueles que têm neste momento ainda crianças debaixo da sua guarda. É claro que quanto mais jovens, mais aptas a receber a influenciação positiva dos pais elas estão. É uma responsabilidade muito grande. Todos os seres que decidem voltar à Terra e trazer para dentro do seu lar, com seus filhos, outros espíritos, têm grandes responsabilidades a cumprir. Responsabilidade, sim, do cuidado físico, da proteção, das coisas mais básicas, de alimentação, de um teto, de saúde, de amor, de carinho e de ensinamento, de demonstração, de ensinar como conseguir viver num mundo onde
a brutalidade ainda impera, mas de uma forma voltada para a espiritualidade superior. Sem dúvida, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa para a vida inteira e é uma responsabilidade tremenda. Todos aqueles que decidiram ter filhos e estão neste momento com essa responsabilidade não podem jamais se esquecer do preço que isso implica. Todos estão, neste momento, cumprindo uma tarefa sublime, a tarefa de moldagem da própria sociedade em que vivemos. Crianças sem disciplina, sem orientação, sem exemplos de honestidade, de princípios fortes, dignos, sem entendimento de honra, criarão um ambiente altamente perverso. Portanto, todos nós que temos essa responsabilidade, precisamos nos chegar à frente. Hoje em dia, para, de certa forma, combater excessos de violência física do passado, não permitem mais aquela palmada corretora, aquele castigo orientador, aquela repreensão necessária, o mostrar às crianças que todas as ações têm consequências. E assim, infelizmente, nós vemos cada vez mais crianças criadas num mundo onde não existem consequências para as suas ações. Crianças que não têm o menor entendimento, nem o menor respeito sobre o que são consequências e, infelizmente, acabam por aprender na rua as consequências daquilo que fazem, através de problemas e punições muito mais severas do que uma pequena palmada da mãe ou do pai. Isto é uma coisa que todos os pais devem pensar. Quem é que eu estou criando para o mundo? O que eu estou a fazer com esse espírito que me foi confiado para que eu, nos seus anos iniciais da sua vida, principalmente nessa altura, para que eu possa estimular as boas partes e ajudar a desfazer-se das más tendências. Como eu estou fazendo isso? Estou sendo bom nessa tarefa ou estou deixando passar a oportunidade? Esse é um questionamento que todos os pais devem se fazer. Não é uma questão de quantos presentes, se a roupa é de marca, de passeios, visitas, férias. Tudo isso é completamente irrelevante para a moralidade de uma criança, para que ela se torne um ser humano adulto, maduro, positivo, que saiba navegar neste nosso planeta, neste nosso mundo e sociedade. Deixamos muitas vezes ideologias perversas, disfarçadas de bondade, dominarem nossas crianças. Temos pouco cuidado com aquilo a que são expostos através da internet, através de amigos, jogos, as tentações, as enganações, as manipulações estão espalhadas por todo o lado, conscientemente, por homens e mulheres encarnados e desencarnados
que vibram em baixíssima frequência, em total sintonia com as sombras. Vemos hoje em dia a sexualização das crianças, vemos hoje em dia a mentira sobre a sexualidade, sobre biologia, para que essas crianças entrem em uma sexualização exagerada e se percam num labirinto de perversidade sexual. É preciso proteger essas crianças. Você tem crianças, então lembre-se disso. Vamos proteger essas crianças, vamos tratar de fornecer-lhes bons exemplos, de fornecer-lhes bases, princípios válidos, bons, concretos, baseados em alta frequência, se preferirem dizer, baseados no próprio Evangelho, mas sempre com cuidado às manipulações. Muita manipulação que é feita hoje em dia usa como base o próprio Evangelho, a lei de amor e de aceitação do próximo, transformou-se em uma ferramenta de manipulação para poder literalmente deturpar o caminho evolutivo dessas crianças, fazendo com que percam literalmente encarnações inteiras, perdidos em insânia total ou até mesmo se entregando ao suicídio, como temos visto acontecendo cada vez mais com pessoas cada vez mais jovens. É um trabalho grande, é um trabalho de grande responsabilidade. E é necessário essa responsabilidade para salvar essas crianças. Nenhuma delas está aqui por acaso. Assim como você que tem a responsabilidade dessas vidas nas mãos, também não é por acaso que aí está. Então, assuma a sua responsabilidade, busque a verdade, não se entregue a manipulações e tome verdadeira conta de suas crianças, para que elas não se tornem mais um joguete nas mãos das trevas, que estão a cercar cada vez mais e de forma cada vez mais apertada a todos. E para que fique bem claro, a homossexualidade é permitida pela espiritualidade como fase de adaptação, pois todos nós podemos encarnar em corpos masculinos ou femininos de uma vida para outra. Então, em fase de adaptação, sexualidade é entendida e aceite, mas não deverá nunca, jamais, ser estimulada. Não pode ser estimulada e não deve ser condenada. E muito menos praticar absurdos médicos de mutilação do próprio corpo, num auto de deliberada e total revolta aos planos divinos da encarnação presente. Gratidão. Quem gostaria de comentar? Eu gostava de deixar uma pequena mensagem, eh, mesmo sobre a família, as crianças. Talvez muitos de nós não sabemos que quem é pai
não somos nós que escolhemos as crianças, mas sim são elas que escolhem os seus pais antes de virem à existência. As almas dessas crianças reconhecem aqueles que precisam se encontrar na vida e caminhar em sua direção. Por isso, eles criam uma conexão forte e verdadeira com os seres que eles vêm, neste caso, a mãe. Portanto, vem servir de filho neste casal e mesmo antes de entrar no mundo já existe uma conexão tão grande a nível espiritual e daqui que nós aprendemos no Espiritismo, a reencarnação se torna de diversas formas um aprendizado não só para a criança, mas também para os pais. O que é que envolve ser um bom pai? Pelos livros que eu já li, e eu gostei de ler, fala muito sobre o ser um bom pai, é ser a versão de si, a versão melhor de si mesmo, porque aí vai deixar bons frutos no filho. Estar presente, faça-se estar presente, escutar, entender a criança, fazer da diversão, pequenas coisas, pequenas brincadeiras, a sua maior aliada entre a relação pai e filho. Ter a paciência, nem todos nós temos, nem todos os dias estamos bem, mas é uma virtude, não é? Uma virtude que foi dada por Deus. Ser bom pai não impede de sermos amigos de nossos filhos. E sermos amigos também não impede de sermos uns bons pais. Nós, os pais, somente podemos dar bons conselhos e indicar bons caminhos, mas a formação final do caráter dessa criança será ela própria, não é? Estará nas mãos dela. Mas temos nós que dar bases às crianças, principalmente hoje em dia, que as coisas estão cada vez mais difíceis a nível de estudo, a nível de comportamento, a nível mesmo de aprendizado. O temperamento que já nasce com a criança é herdade da mistura dos dois, não é? Pai e mãe. E as emoções que a criança aprende vêm de diversas pessoas, com as pessoas com quem ela convive, na escola, entre os familiares, os cuidadores dessas crianças, amigos. Tudo aquilo que interage durante a sua infância vai trazer repercussão no seu futuro. Agora, dedicando à mãe, neste caso eu também, amar os filhos acima de tudo, não é? Pois é um dos primeiros maiores mandamentos que Jesus deixou. Amar o próximo, amar a si mesmo, e nesse caso, ninguém vai ferir um filho seu porque é carne da sua carne, sangue do seu sangue. É um dos princípios fundamentais do cristianismo. É instruir os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensinamento de Cristo. Ter a disponibilidade também para o educar. Não é fácil, porque ambos hoje trabalham fora, ambos os pais. E essa disponibilidade, por vezes, recai mais sobre a mãe. Como eu já disse, ensinar sobre Deus, os propósitos que Ele tem, quais são os exemplos que Jesus deixou, acima de tudo, a disciplina, regras, porque a sociedade é regida por regras. Nós também pagamos as nossas regras, não é? E dar um exemplo de integridade, porque são nós, os pais, que vamos dar exemplos aos nossos filhos. Somos nós que vamos fazer as bases, o alicerce. Não é à toa, o alicerce da sociedade é a família. E, acima de tudo, acompanhar os nossos filhos. Porque, por vezes, enchemos os nossos filhos de presentes, uns porque não tiveram a sua infância e querem compensar esta parte. Outros porque trabalham demais e não podem estar com os filhos e presenteios, não é? Para ocupar esse espaço que está tão alargado entre a criança e os próprios pais. E, por vezes, as crianças só precisam, doutor Luciano, de que nós olhamos nos seus olhos, bem fundo, e verem qual é a necessidade que eles têm. Eles têm necessidade de tempo útil, de qualidade com eles, conversas, saber o que é que eles sentem, mesmo sobre assuntos, mesmo sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Cristo, saber o que é que eles acham, se eles acreditam que Deus existe, se não, qual é o exemplo que eles mais apreciam na Bíblia.
certamente será Jesus, não é? Jesus disse mesmo: deixai vir as minhas criancinhas, porque são elas que são o futuro da nossa terra. E por vezes as crianças só precisam ser aceites da forma que elas são e exprimir aquilo que eles sentem. E por vezes os pais cortam-lhe a palavra, os pais não querem estar com eles e ocupam, não é? Com diversas coisas. E hoje a internet tira muito e rouba muito este tempo útil entre pais e filhos que nós podíamos utilizar de uma forma tão mais verdadeira e mais sublime, que é aquilo que Deus fez, não é? Que é o ser humano. Era isso que eu gostava de deixar. Gratidão. Gratidão, gratidão. Alguém mais gostaria de comentar? Ok. Vamos então fazer a nossa parte de vibrações positivas ou de oração, para ajudar todos aqueles encarnados e desencarnados que estão em necessidade e nós também, nós inclusive. Vamos elevar o nosso pensamento, já sabem que vamos fazer esse trabalho combinado com solares para fortalecimento e tratamento em várias áreas ao mesmo tempo. Levantando então nosso pensamento, elevando para Jesus, nos conectando com as egrégoras de trabalhadores da luz que vão nos ajudar e pedindo a todos os alunos presentes a também contribuírem para podermos fazer a solária. Vamos fazer uma solária flor da vida coletiva. E nesta solária vamos colocar alguns comandos básicos, como energia curada para limpeza, chakra balance para equilíbrio dos chakras, solária setenária para fortalecimento das virtudes capitais, solária dos cristais arcturianos para elevação do planeta. Vamos colocar analgesia e senflamide para dores e inflamações, anxiety e depressão para ansiedade e depressão. Vamos colocar uma limpeza de campo áurico, solária do Espírito Santo para conexão espiritual, consciência superior, para a consciência superior e também consciência multidimensional. Vamos colocar escudo de proteção solares e proteção magnética, transmutação das energias, transmutação da sombra para equilíbrio das nossas partes menos boas. E vamos então pedir que nossos guias e mentores, os trabalhadores da luz, continuem a fazer o serviço de trabalho, de iluminação de nossos companheiros, agradecendo em antecipado a prosperidade, saúde e felicidade de nossa família, a tranquilidade, paz e equilíbrio daqueles que sofrem com problemas psicológicos e psiquiátricos, a saúde para todos aqueles que se encontram em batalha contra doenças físicas, o apoio a todas as nossas crianças, espíritos reencarnantes, de todas as idades e de todos os caminhos que podem estar a seguir. Também agradecemos a cura de todos os doentes, sendo suas missões, suas aprendizagens feitas através da doença rápidas e poderosas.
E vamos também pôr uma limpeza de campo áurico e Gaia para fazer grounding, para fazer aterramento de todos aqueles que possam receber isso. Vamos pôr também a cura física, que é importante para encarnados e desencarnados, recuperando a saúde nos dois planos. E vamos então ativar essa solária, infinito, liga, e vamos enviar, distribuindo individualmente para todas as pessoas que vão necessitar desse tratamento, encarnados e desencarnados, também nossos irmãos que vibram na sombra, encarnados e desencarnados, que ainda praticam o mal, que a iluminação do Senhor possa preencher o seu coração, ativando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fixar com azul celeste e corta os laços. Gratidão. Vamos então, neste momento, fazer o nosso momento de oração pessoal, onde vamos pedir, em agradecimento, como já sabemos que devemos fazer, tudo aquilo que precisamos. Então, encerrando a nossa oração pessoal. Uhum. Alguém tem mais alguma coisa a comentar? Não? Então, eu já sei quem é que vai fazer a oração de encerramento, não é, Carmen? Pode fazer a nossa encerração, o nosso encerramento? Claro, claro que sim. Ok. Gratidão, gratidão, Pai misericordioso, gratidão, Divino Mestre, por tudo o que trouxeste para o nosso ensinamento. Gratidão aos seres de luz que nos ajudam, que nos apoiam. Gratidão, somos gratos por estar aqui reunidos semanalmente nesta reunião que nos acalenta, que nos estimula a seguir em frente. Gratidão a todos os presentes, gratidão sempre. Damos que assim seja. Ok. Muito bem, gente. Então, encerramos o nosso evangelho de hoje. Temos a nossa aguinha energizada pelos nossos companheiros espirituais. Saúde. E nos vemos então na próxima semana, se Deus quiser. Mesmo horário, mesmo canal. Aqui estaremos outra vez para fazer o nosso evangelho. Gratidão, boa noite, bom fim de Boa semana noite, Boa e até noite a semana que todos. Bom vem. fim de boa noite. semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.